Fala galerinha do xadrez, tudo bem com vocês? Estamos de volta hoje aí com mais um vídeo da nossa série dos 14 heróis do xadrez brasileiro, os nossos 14 grandes mestres. E hoje a gente vai falar sobre o Everaldo Matsura. Bom, o Everaldo Matsura ele nasceu em Maringá, no Paraná. Vamos abrir o nosso mapinha aqui da distribuição aí dos nossos grandes mestres por estado. E a gente tem aí então o Everaldo Matsura aí no Paraná. Legal? Vamos vendo aí até completar a série a nossa distribuição dos grandes mestres por estado. Legal. O Everaldo Matsura nasceu no dia 1º de outubro de 1970. Ele vem de uma família de enxadristas e ele começou a competir aí, orientado aí pelo pai dele, pelos dois irmãos, e todos eles são fortes enxadristas aí conhecidos aí no meio. Ele é uma pessoa muito tranquila, muito afável, ele tem sempre uma postura muito serena, né? Aquela coisa do oriental muitas vezes, né? E aí isso se reflete no estilo de jogo dele, que é um estilo bem refinado, um estilo bem posicional, e levou aí a posição de destaque aí que ele ocupa no cenário enxadrístico nacional, como um dos nossos grandes mestres. Vamos falar aí das conquistas do Everaldo Matsura. Ele já foi campeão paranaense em 2002, foi campeão catarinense em 2003, ele foi campeão paulista em 1998, ele foi campeão brasileiro em 1991, então ele foi colecionando títulos aí pelos estados, né? E também no Brasil, nacional então, em 1991, e pan-americano em 1993. Então ele realmente são muitos títulos interessantes. Ele venceu por 5 vezes o Campeonato Brasileiro de Jovens. Ele já foi 4º colocado no Mundial de Cadetes em Rio Gallegos, na Argentina, em 1986. Além disso, Matsura representou o Brasil em 2 Olimpíadas Mundiais e brilhou no Torneio Continental de Cali em 2007, classificando-se para a Copa Mundial da FIDE, jogada em Katimansinsk, na Rússia. Ele mantém intensa atividade aí desde o início da carreira dele, e ele conquistou o título de mestre internacional dele no ano de 1996. Em outubro de 2007, ele atingiu 2.511 de rating FIDE, e ele conquistou então a última norma de grande mestre dele no ano de 2010. Atualmente ele mora em São Paulo, na capital. Só uma correção, gente, uma correção no mínimo muito importante. O Everaldo Matsura também foi campeão brasileiro absoluto de 2016, tá bom? Então ele é bicampeão brasileiro, ok? É interessante notar que a primeira vez que ele foi campeão brasileiro absoluto foi em 1991 e a segunda vez foi em 2016. Então uma diferença aí, um intervalo entre um título e outro de mais de 25 anos. Ele foi perguntado uma vez quais as influências dele no começo da carreira dele, em quem que ele se inspirou, e eu achei importante trazer isso daí para o canal, porque tem muita gente estudando, tem muita gente crescendo também, querendo chegar lá. E vamos lá, ele disse que para ele se tornar mestre internacional, ele estudou profundamente o Botvinnik. Botvinnik, dono aí de um estilo bem posicional, toda a base do pensamento posicional do Everaldo Matsura, ele diz que veio dele, do Botvinnik. Mas ele estudou também outros campeões mundiais, ex-campeões mundiais, assim como o Botvinnik, como o Kasparov, e ele diz que talvez tenha sido o que mais tenha influenciado ele na parte dinâmica aí do xadrez, o Karpov, o Smyslov, o Alekhine, o Tal, o Anand e outros aí com menos profundidade. Então esses principalmente. E no Brasil, ele diz que o jogador com quem ele mais aprendeu, tanto vendo as partidas quanto enfrentando, foi o grande mestre Gilberto Milos. Vamos ver o Everaldo Matsura jogando então, gente? Eu separei uma partida para vocês do Everaldo Matsura jogando contra o Osvaldo Zambrana. O Osvaldo Zambrana é o jogador número 1 da Bolívia, é um grande mestre fortíssimo. E essa partida foi jogada aqui em São Paulo, no Zonal que teve no ano de 2007. O Everaldo Matsura estava jogando de brancas e o Osvaldo Zambrana de pretas. Então o Everaldo Matsura abriu com E4, peão do rei. Tem um C5 então, a defesa siciliana. Cavalo F3, D6, D4, peão toma, cavalo F6, cavalo C3 e A6. Então entramos numa Najdorf, e para quem gosta de siciliana, Najdorf tanto de brancas quanto de pretas, essa partida já é interessante porque ela nos leva a linhas
muito legais. Vamos ver essa partida. Bispo E3 então foi jogado. E aqui tem várias opções, né? Existe bispo G5, existe bispo em E2 também. Mas o lance então jogado, a escolha do Matsura foi bispo em E3, E6, bispo em E2, B5 e bispo em F3, né? Já colocando esse bispo nessa diagonal interessante. E o lance aqui então jogado foi E5. Temos então a continuação cavalo em F5, G6, e aqui de cara a partida já começa a ficar interessante, porque o lance jogado aqui pelo Matsura foi G4. É um lance bastante interessante, deixando aqui o cavalo, é um sacrifício posicional, não é? Seria possível capturar aqui, no entanto aí depois de E toma em F5 a gente tem essa diagonal aqui toda aberta e vai para linhas bastante complicadas. Uma partida como essa, tá? Essa torre não tem para onde ir, né? Esse bispo não está segurando a casa de A7. Aqui provavelmente as pretas jogariam algum lance do tipo cavalo toma em G4. E aqui você pode tanto tomar o cavalo quanto tomar a torre, existem as duas linhas, mas são linhas melhores para as brancas, tá bom? Então vamos voltar aqui. Então G4 foi jogado aqui e a continuação então foi bispo em B7, então brigando aí por essa diagonal, se livrando aí dos motivos táticos e agora sim então ameaçando capturar esse cavalo. Cavalo volta para G3, cavalo em C6, as pretas desenvolvem o seu segundo cavalo e G5. Então interessante esse avanço de peão, já expulsando aqui o cavalo de F6, dando uma atrasada aí no desenvolvimento das negras. O cavalo volta para D7 e aqui bispo em G4, né? Esse bispo estava atrás do seu peão aqui em F3, então ele busca um pouco mais de espaço aqui com o bispo em G4 e vamos ver como é que a partida continua. De certa forma também evitando, né, o F5, apesar de que já está muito bem segurado aqui, mas também é mais uma peça aí atuando em F5. Cavalo aqui em B6, temos então bispo toma B6, dama toma B6 e cavalo em D5. Aqui então o Matsura já conseguiu um excelente posto para o cavalo dele, aqui em D5, esse cavalo vai poder ir para F6, vai estar ameaçando em C7, de cara já está ameaçando a dama, então uma posição interessante aqui. A dama está ameaçada, dama A5 com um tempo sobre o rei, cheque, peão sobe para C3 e bispo G7. As pretas a todo custo querem tirar o rei do centro, dar um roque aí, mas o Everaldo Matsura já começa um ataque na ala do rei com H4, olha que lance interessante, já ameaçando H5, ou seja, dando uma intimidada no rei, né? Se o rei rocar, vai ter ataque. H6 foi jogado e a gente tem então H5. O Everaldo Matsura não está muito preocupado com o rei dele do centro e está querendo abrir linhas aí para penetrar com as suas peças e fazer um ataque contra o rei adversário. Aproveitando que essa dama não está fazendo muita coisa, essas peças também não estão muito próximas do seu rei, e ele já começa esse ataque então. Dama D8 trazendo então finalmente a dama de volta para a partida, ameaçando aqui G5, H toma G6, F toma G6, e aqui gente o que fazer, né? O Everaldo Matsura ele encontra aqui o melhor lance dessa posição. E se você quiser dar pausa e tentar encontrar esse lance, como continuar, né? Uma vez que aparentemente as brancas estão melhores, estão com a iniciativa, como continuar, como explorar essas debilidades que foram criadas aqui, qual seria o lance jogado. Então vou dar mais alguns segundos e o lance jogado aqui pelo Everaldo Matsura foi cavalo em H5. Olha que legal esse lance, né? O que acontece se o peão toma, né? Se, por exemplo, peão toma aqui em H5, a gente tem a continuação. Teria, né, a continuação. Bispo toma, e depois de rei em F8, dama entrando aqui, ó, em F3, e aí não tem muito o que fazer, né? O rei não pode, aqui já vai levar mate, tá? De qualquer jeito, né? O rei não pode ir para G8, por exemplo, porque simplesmente a dama entra em F7, e aí depois de rei em H7, e aí você escolhe, né? Se você quer dar mate de peão, se você quer dar mate de bispo, tem essas duas opções aí para dar checkmate, tá bom? E se por acaso
ao invés de rei G8 cobrir com o bispo em F6, a gente também tem uma posição aí com mate vindo muito próximo aí, com o cavalo toma em F6, a quantidade de material tá a mesma, mas esse rei exposto aqui vai levar checkmate, o computador já dá mate em 8 aqui, tá bom? Mate forçado. Então vamos voltar aqui à situação, por isso que o Matsura achou esse lance de cavalo em H5, e já ameaçando o bispo aqui em G7, fazendo já um ataque muito forte. Cavalo H5 exclama. Roque, defendendo então o bispo em E6 cheque, rei em H7, fugindo então, e cavalo em F6. Olha que legal, né? Com possibilidades aí de abertura e tudo mais, né? De abertura de coluna. E cavalo em F6, dando um cheque no rei. Então olha que legal, né? Quantas peças aqui já mirando aí, se direcionando aí para um ataque contra o rei adversário. Bispo toma cavalo, peão toma bispo, torre toma peão, e depois de cavalo toma torre, dama toma cavalo, dama toma peão. Então o que a gente tem aqui, né? Um rei no centro, de certa forma não tem sido um problema até então. Questão de material, as brancas têm 2 torres, as pretas têm apenas uma torre, mas as pretas têm um cavalo aí pela torre, né? E a quantidade de peões está igual, ok? Então esse é o balanço material, mas posicionalmente falando a gente tem complicações aqui, né? Essa dama já está ameaçando algumas entradas, esse rei está bastante exposto onde ele está. Vamos ver como é que Matsura continua então. Dama em F4, ameaçando o peãozinho aqui de E4, bispo D5, defendendo o peão, e ao mesmo tempo atacando aqui o cavalo em C6 duplamente, né? Tanto o bispo quanto a dama. Torre então em D8, dama C7 cheque, e depois que o rei sai, bispo toma em C6. Então ganhando aí mais uma peça, mas aqui tem a entrada da dama, né? Das pretas, a dama cheque. É um lance assustador, mas na verdade ele não leva a nada. Rei F1, torre em F8 ameaçando aqui um checkmate em F2, mas o Matsura calmamente encontra o melhor lance. Dama toma em E5 cheque, rei H7, dama C7 cheque, rei H8, e agora, claro que ele não vai ficar repetindo o lance, ele quer ganhar, torre em H2, defendendo aqui o checkmate, e é uma posição já vitoriosa, né? Dama toma B2, e agora o Matsura encontra o lance vencedor, ele faz o lance e as pretas abandonam. Se você quiser encontrar esse lance, fica à vontade, pode pausar o vídeo. Eu vou dar mais alguns segundos. E o lance então encontrado pelo Matsura, o lance vencedor, foi torre toma em H6 e vai dar checkmate no próximo lance, né? Rei G8 e a dama vai entrar ali em H7 e vai ser checkmate, né? Então nessa posição as pretas abandonaram. Só foi possível esse lance porque depois de dama toma em B2, a dama não está mais defendendo esse peão, né? Mas de qualquer jeito essa posição já é uma posição vencedora, nem que não fosse jogado aqui, fosse jogado, por exemplo, bispo toma em C6, depois de dama toma C6, as brancas estão com uma torre a mais, um peão a mais, esse peão passado aqui, esse rei, apesar de estar aparentemente exposto, não tem complicações, né? Tem peões muito fracos aqui, esse rei está exposto, enfim, é uma posição completamente vencedora aqui para as brancas de qualquer forma, ok? Muito legal, né? Um estilo posicional, ao mesmo tempo bem afiado aí nas táticas, sacrifícios posicionais aí envolvidos, lance de fera mesmo, uma partida de fera aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa partida, um pouco aí da história aí do Everaldo Matsura, um dos nossos grandes mestres, e cuja característica aí que o diferencia dos demais realmente é essa tranquilidade numa partida, essa serenidade, e ele traz isso para as partidas dele, uma solidez posicional, e é muito interessante. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo então. Valeu, gente!